e eu queria dar início a esse nosso bate-papo te perguntando uma coisa interessante. Você já viveu a experiência de perder contato com algum colega e reencontrá-lo um tempo depois? E é interessante, eu estou pensando assim, alguns anos depois, sabe? É muito interessante porque a gente fica super curioso para saber como a pessoa está, mas uma coisa que chama atenção é o quanto a pessoa evoluiu nesse intervalo em que a gente esteve distante ou perdeu contato e tudo mais, né? Ao longo do tempo, a gente imagina que as pessoas possam se desenvolver e evoluir. E eu queria dar início a esse nosso bate-papo com uma frase muito interessante, com um pensamento muito interessante desse jornalista, escritor norte-americano chamado George Leonard, e ele traz essa provocação aqui para nós. O desperdício mais perigoso de todos é o desperdício do potencial humano. Eu me lembro de, ainda garoto, trabalhando no RH de uma indústria de autopeças, ter contato com uma série de colegas, jovens colegas que estavam começando carreira junto comigo, e tinha lá um grupo de trainees, que era uma espécie de elite dos novos funcionários, um pessoal muito preparado, e tinha um garoto que se destacava nesse grupo de destaques. E a gente acabou perdendo contato, cada um foi trabalhar numa empresa. Alguns anos depois ele me mandou uma mensagem no LinkedIn e falou: Anderson, quero tomar café com você, como é que você está? Mas a gente vai ficando velho, né? Eu estou falando tipo um intervalo de 10 anos, né? E aí fomos tomar um café para saber como é que estava. Então aquele jovem garoto trainee que se destacava entre os trainees, 10 anos depois era CEO de uma operação, e ele devia estar com seus 30 e poucos, mas a gente já sabia que era uma pessoa muito diferenciada, né? Eu me lembro de um outro colega também, que foi nosso assistente na consultoria, era um cara super dedicado, mas não tinha esse preparo todo, não teve essas oportunidades nacionais e internacionais. Era uma pessoa simples e muito dedicada, com a qual eu perdi contato, cada um seguiu por um caminho, e alguns anos depois nos reencontramos para almoçar junto, para saber como é que estava a vida, como é que estavam as histórias, e ele já era coordenador de RH de uma empresa multinacional, esforçado, dedicado, dava para ver que tinha algo diferente, tinha um potencial ali, né? E foi se desenvolvendo, tomamos contato, ele me chamou para ajudar ele em alguns projetos de RH lá na empresa dele, se tornou gerente de recursos humanos naquela operação Brasil da empresa multinacional, e hoje está nos Estados Unidos na matriz, porque se destacou tanto que ele entrou num grupo de high potential deles lá e está voando. É bonito de ver na linha do tempo como as pessoas vão se desenvolvendo, né? Você já teve alguma experiência assim? Não sei, talvez algum colega da faculdade que você reencontrou e fala, esse cara deve estar voando. Aí a gente foi ver, não está voando coisa nenhuma, está mais ou menos na mesma situação que estava a última vez que a gente viu, né? Ou aquele sujeito que era do fundão da faculdade, você fala, esse aí não vai dar nada, aí ele hoje está encabeçando alguma operação, está CEO, você fala, olha o fundão aí, né? Eles estão aí. Eu tenho um amigo muito cético, que ele é muito engraçado, ele fala sobre esses encontros e reencontros, e ele diz que, às vezes, Anderson, é da onde você menos espera, é de lá que não vem nada mesmo, né? E às vezes não vem nada mesmo, né? Mas é muito bonito de ver ao longo do tempo como é que as pessoas aproveitaram seu potencial, e é muito triste imaginar que algumas pessoas acabam desperdiçando o seu potencial, né? Se eu inverter um pouco essa lógica e essa pergunta, e provocar você com a seguinte pergunta: como é que uma pessoa que te viu há alguns anos atrás, se te reencontrar hoje, como é que ela te encontra? Diferente? Você cresceu, você se desenvolveu, você fez uso dessa preciosidade que é o seu potencial, né? Até aproveitando essa mesma lógica, como seria uma pessoa que volte a te encontrar, que te reencontre daqui 5 anos? Aqui a gente está pensando em 2030, né? Se a pessoa te reencontrar, como é que você vai estar? Como é que você espera estar? Mais desenvolvido, mais crescido, uma pessoa melhor, uma profissional melhor, né? Você vai aproveitar todo esse potencial, toda essa dádiva que você tem. Como é que a gente aproveita isso? Se desenvolvendo. E o desenvolvimento da gente envolve 2 dimensões. Nós podemos até chamar de 2 dimensões do potencial profissional que a gente traz. E nós, da área de desenvolvimento humano, gostamos de dividir isso entre hard skills e soft skills, habilidades mais duras, mais tangíveis, e algumas habilidades um pouco mais
soft, um pouco mais subjetivas, um pouco mais humanas, digamos assim, né? As hard skills, então, são metodologia, conhecimentos técnicos, aplicação de ferramentas, isso tudo é extremamente importante. Mas elas devem estar em equilíbrio com as chamadas soft skills, e as soft skills são habilidades um pouco mais humanas. Nós estamos falando de inteligência emocional, estamos falando de flexibilidade, estamos falando de uma articulação, de uma comunicação, de uma capacidade de influenciar as pessoas, né? Então essas duas coisas são muito importantes. E uma pergunta que eu queria lançar a vocês, na sua opinião, o que é mais importante, hein? Hard skill ou soft skill? Eu acho que a resposta mais segura talvez seja as duas, né? Na dúvida, vamos balancear, vamos equilibrar, mas eu tendo a imaginar que as soft skills podem fazer uma grande diferença na sua vida, não é? Elas podem impulsionar a sua carreira. Eu imagino que vai ser muito difícil você conseguir uma oportunidade profissional, como você conseguiu nessa grande empresa, nessa empresa incrível, super legal, que eu admiro tanto, graças às suas hard skills, né? Você provou que você é competente para dar conta da posição que você ocupa, não é? Então, eu diria que as hard skills te colocam no jogo, né? Mas depois que você entrou no jogo, você vai precisar interagir com seus pares, você vai ter que falar com outras áreas, você tem que construir uma relação de grande confiança com os teus clientes, né? E aí entram as soft skills. Então, as soft skills te fazem evoluir no jogo, crescer no jogo e talvez vencer o jogo. Como é que é o racional? Então, hard skills te colocam no jogo. Soft skills te ajudam a vencer o jogo. Agora, você vai precisar das duas dimensões. Eu tendo a imaginar que no começo de carreira, hard skill pesa pra caramba, né? Mas no meio da carreira, quando você vai evoluindo lá mais para o final, soft skills fazem a grande diferença. Quando você pensa o topo das instituições empresariais, governamentais, eu não sei se a pessoa que está ali na liderança, no topo, é o que tem mais hard skill, né? Eu creio que não. Eu acho que o que está mais no topo é o mais safo, não é? É o mais articulado, é o mais flexível, é o que tem mais estômago, né? E resiliência, isso tudo são soft skills, né? Então olha como é importante esse balanço entre hard skills e soft skills. Uma metáfora interessante que eu convido a você a explorar comigo é a metáfora do caiaque, a metáfora do bote, né? Você já fez rafting? Já, eu me lembro de legal fazer rafting, vale a pena, uma experiência. Já fez rafting, Bia? É legal, hein? Vale a pena, é muito legal. Eu lembro de uma amiga que falou, eu vou, mas eu não quero me molhar. E aí o instrutor falou, pode vir então, pode vir. Mas ela saiu ensopada com o celular, carteira, foi maravilhoso. É uma experiência muito divertida de natureza, é muito legal. Nos primeiros minutos, o instrutor te ensina como navegar com o bote, né? E dependendo da direção que você tem que ir, rema mais para a direita ou rema mais para a esquerda. No caiaque é um remo duplo, né? É um remo duplo, tá vendo? Ele tem as pás dos dois lados. E para que você possa avançar, você vai precisar remar com a esquerda, com a direita, com a esquerda e com a direita. É como se fosse, na metáfora, um balanço de, para poder avançar, hard skill, soft skill, hard skill, soft skill. Com o caiaque, se você remar somente de um lado, você sabe o que é que acontece? Você tem ideia do que acontece? Ele roda. Ele roda. Então, é como na nossa metáfora, se você só tiver hard skills, você fica girando, girando, girando e não evolui. E é por isso que a gente tem percebido que algumas pessoas parecem investir pra caramba no desenvolvimento no seu desenvolvimento pessoal, mas não avançam, elas não progridem, elas estão sempre na mesma. Mas você percebe que tem um desequilíbrio, é só hard skill, aí faz mais um curso técnico, aprende outra ferramenta, mas ele abandonou o desenvolvimento, o equilíbrio das soft skills que envolvem inteligência emocional, articulação, flexibilidade, gestão de conflitos. Ele deixou isso de lado e é mais um curso técnico e mais um curso técnico e ainda reclama que não avança na vida. E aí você fala, mas por que você não está progredindo? Eu imagino que está faltando fazer mais um curso. Mas que curso técnico? Já estou indo fazer mais um. Aí faz mais um, é como se estivesse remando de um lado só e a vida fica girando e você não evolui porque você está andando em círculos, né? Então a metáfora do caiaque nos faz lembrar que a gente vai ter que equilibrar hard skills, soft skills o tempo inteiro. E aí a gente consegue um desenvolvimento mais interessante, né? Nesse gráfico aqui a gente tem ele nos proporciona uma visão bastante interessante desse equilíbrio. No eixo horizontal, você vai perceber que a gente tem habilidades comportamentais, é o que a gente está chamando de soft skills. E no eixo vertical,
você vai perceber que a gente tem aí as habilidades técnicas, o desenvolvimento técnico, o foco técnico, que são hard skills, tá bom? Quando eu consigo equilibrar esses dois eixos no meu desenvolvimento, eu estou crescendo como pessoa, como comportamental, né? Mas também estou crescendo tecnicamente, é tudo que eu preciso para um desenvolvimento de um talento. Essas pessoas são aquelas pessoas que a gente chama de verdadeiros talentos organizacionais. São elas que fazem a grande diferença nas organizações, né? Porque, tecnicamente, dá conta do recado, se tem algum problema mais complexo, ela tem fundamentação e background para fazer acontecer, mas quando o problema é mais relacional, é questão de uma conversa, um feedback, é questão da gente reconstruir a confiança ou o relacionamento, ela também dá conta. Esse tipo de gente funciona em qualquer situação, é esse tipo de gente que a gente quer perto da gente nas equipes, né? Que dá conta tanto do técnico quanto do comportamental. Muito bem. Agora, você tem gente que não tem esse equilíbrio, que não conseguiu equilibrar essas duas dimensões, né? Você tem uma turma que tem uma forte habilidade comportamental, ele naturalmente, organicamente, o soft skill dele é muito forte. Então você vê que é uma pessoa super agradável, adaptável pra caramba, de boa, né? Uma pessoa que tem relacionamentos excelentes, mas na hora que a coisa aperta na dimensão técnica, ele não consegue sobreviver, não consegue dar conta, né? A gente poderia dizer que é um potencial comportamental. A gente poderia ousar, inclusive, apelidá-lo de como, hein, gente? Esse cara com forte soft skill e baixa hard skill. Gente boa, pode ser? Aí você pergunta, o que você acha dele? Gente boa demais, gente boa. Mas nós estamos com um problema técnico, então esquece, né? Porque ele é só gente boa. Por outro lado, nós temos... Me salvou, obrigado. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que têm um potencial técnico muito forte, né? Elas são muito destacadas e é uma sumidade, é o cara que mais entende daquela linguagem, ou daquela abordagem, ou daquele tipo de texto, ou daquele tipo de mídia. E é muito legal de ver. Só que a hora que a coisa aperta, a hora que o cliente bravo está querendo conversar com você, ele fala, não posso vir, minha câmera quebrou, não está funcionando o meu áudio, me inclua fora dessa, por favor, né? Não dá para contar com ele quando a demanda é uma demanda de ordem mais comportamental e tudo mais. Se nós pudéssemos apelidar esse sujeito de altas habilidades técnicas e baixas habilidades comportamentais, como é que nós chamaríamos ele, hein? Dá um apelido para ele, hein? O de baixa ou gente boa, né? E lá em cima? É o nerd? Faz sentido? Nerd é um orgulho, né? Não é algo pejorativo, né? O que é? Que apelido poderíamos dar? É o trator? É um robô, né? Ele é um verdadeiro robô. Que maravilha, tem um domínio muito... É alguém que se garante no domínio técnico, mas na hora das demandas, da complexidade, da dinâmica dos relacionamentos, ele deixa a desejar. E a gente tem uma última figura interessantíssima, né? Que é o desengajado. Esse aí tá de parabéns, hein, gente? Porque ele conseguiu ter uma baixa desenvoltura comportamental e, ao mesmo tempo, uma baixa desenvoltura técnica. Ele tem seu papel na organização? É claro que tem. Ele cria os problemas para que o resto do pessoal possa solucionar os problemas, né? Toda vez que ele põe a mão na parte técnica, ele cria problemas técnicos, e quando ele conversa com as pessoas, ele cria problemas comportamentais e relacionais. A gente está brincando, né, turma? Mas esse cara é um problema, né? Definitivamente é um problema. Você vai conversar com ele, você acha que você deveria se desenvolver no aspecto técnico ou comportamental? Ele fala, eu não tô fora, me inclua fora dessa, eu não quero desenvolver nada. Eu não sei como me desenvolver, não quero saber e tenho raiva de quem se desenvolve. Aí você fala, essa pessoa definitivamente não está engajada no próprio desenvolvimento, né? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter ao identificar as pessoas. E qual é a nossa missão pessoal, gente? Buscar equilibrar as duas grandes dimensões, tanto habilidades técnicas quanto habilidades comportamentais. Legal? Então esse é o meu convite a você. Vamos nos desenvolver de maneira equilibrada, né, nas duas dimensões. Você concordaria comigo se eu te dissesse que algumas pessoas têm por natureza uma desenvoltura natural para hard skills? É uma preferência. Eu sou mais do técnico. Eu não sou aquela pessoa desenvolta que faz amizades com desconhecidos e tal. Eu tenho um apreço pela parte técnica, é da natureza dessa pessoa.
E o oposto é verdadeiro. Tem algumas pessoas que não têm muita paciência com a parte técnica, analítica. Tem algumas pessoas que são do relacionamento, já se conecta com todo mundo, aquela simpatia, tem um carisma natural que a gente fica até com inveja. Né? Você fala, caramba, como é que todo mundo ama essa pessoa? É impressionante, né? Isso é natural. Então, a gente parte dessa premissa que a gente não é bom em tudo, mas talvez a metáfora mais interessante sejam as nossas mãos, né? Sejam aqui a nossa predominância sensorial. Tem gente que é destro, tem gente que é canhoto. Nós temos canhotos aqui a bordo? Cadê vocês? Legal. Então, os canhotos, só vocês dois? Cara, dizem que esse povo é meio fora da média, né? Um pouco acima e tudo mais. Os canhotos vão ter uma facilidade muito grande aqui com a sua mão esquerda, enquanto nós, que somos destros, vamos ter mais desenvoltura com a mão direita. O mundo foi pensado para os destros, né? Vocês devem ficar bravos de vez em quando, né? Mas como o mundo foi pensado para os destros, eu imagino que vocês, desde criança, são estimulados a dar um jeito de se virar com a mão direita também. Isso vai criando uma espécie de ambidestria, né? Tá bom, com a mão esquerda eu vou melhor, mas com a mão direita eu escrevo, se for necessário. Coloca nós, que somos destros, para escrever com a mão esquerda, que você vai dar risada. Né? Não sai absolutamente. A gente nunca experimentou isso, né? Então, talvez você seja destro e a sua mão mais hábil é a direita, mas você tem uma mão esquerda também. Talvez você tenha uma habilidade natural com a sua com os hard skills. É um natural meu. Eu tecnicamente sou muito forte, tenho um interesse muito grande pelo meu desenvolvimento técnico. Mas você pode se desenvolver comportamentalmente também. Então a gente vai equilibrando o nosso desenvolvimento. Legal? Então essa é a nossa busca, esse é o nosso grande desafio. E meu convite a você, busque desenvolver habilidades técnicas e habilidades comportamentais também. Vocês acreditam que a nossa sociedade, a maneira como nós fomos educados, ela foi estruturada para estimular você a desenvolver soft skills ou hard skills? Como é que é o teu olhar com relação a isso? Quando você pensa na educação básica governamental que é oferecida para a criançada, eles vão te ensinar desde pequenos mais soft skills ou mais hard skills? Matemática, português, ciências, geografia, inteligência emocional, influência e persuasão. Não, essa parte aí não tem nada, né? Gestão de conflitos com os amiguinhos. Não, isso daí esquece, né? Eu me formei em engenharia, mas já faz tempo, não vamos entrar em detalhes, tá bom? Não vamos entregar a idade. Mas nós, enquanto engenheiros mecânicos em formação, não tivemos nenhuma disciplina relacionada a comportamento, a postura, absolutamente nenhuma. Eu me lembro nos formamos uns 36, mais ou menos, na minha turma. Olha, a imensa maioria foi liderar alguma coisa. Foi liderar alguma coisa. Em geral, o engenheiro mecânico é indústria, né? Mas tem gente que foi para o mercado financeiro. Eu fui liderar uma equipe no RH, imagina, né? E como a gente não teve nenhum tipo de embasamento de soft skills na nossa graduação, a gente se tornou grandes técnicos, né? Super técnicos e tudo mais. Imagina um cara desse indo a liderar RH, né? A gente até brincava à época que existem dois tipos de pessoas, as que sofrem de úlcera e as que causam úlcera. Né? E nós éramos o segundo tipo, porque a gente era muito técnico, muito rigoroso e zero base de soft skills. Né? Então, por isso que eu convido a você a buscar esse equilíbrio, porque isso pode fazer toda a diferença. Uma outra reflexão interessante, você tem que ter domínio técnico, mas você tem que ter um domínio comportamental e essas duas coisas vão te ajudar. A sociedade sempre nos estimulou a buscar um domínio técnico. Então, se você tiver uma maturidade muito forte em soft skills, você se diferencia. Inevitavelmente você se diferencia. Mas o detalhe é que tem um elemento novo no jogo na atualidade, que é um carinha chamado ChatGPT, né? Você, por um acaso, está construindo um relacionamento com... Você está num relacionamento sério com o ChatGPT? Sim ou não? Ele conhece muito de você, tem uma intimidade, vocês têm suas próprias conversas. Quando a gente não tinha esse tipo de inteligência artificial ou ferramental tão sofisticado, era muito bom você ter dentro da tua cabeça os hard skills, né? Mas cada vez mais a gente tem ferramenta nos ajudando com hard skill. O que ela não consegue contemplar é a questão do sentimento, da emoção, da empatia. Aí ainda, essa ferramenta ainda não alcança. Então, quanto mais tecnológico vai ficando o mundo, o diferencial vai ficando mais humano. Então, o diferencial cada vez mais vai estar nas soft skills. Faz sentido para você? Eu me lembro que no passado, pessoal, na era pré-Uber e na era pré-Waze,
O grande orgulho de um taxista é que ele conhecia a cidade de São Paulo inteira na cabeça dele. E ele se orgulhava de você falar o nome da rua que você precisava ir, ele fala, eu não olho no guia porque eu conheço. Né? E era legal de imaginar e tudo. Hoje essa habilidade não faz a menor diferença. Hoje essa habilidade pode ser inclusive uma vulnerabilidade, porque ele acha que sabe, mas mudou a mão de uma rua, ou mudou uma outra rua e tudo mais, e qualquer um com o Waze na mão tem esse hard skill de como navegar pela cidade. Talvez o soft skill hoje do Uber ou do taxista seja uma empatia de saber se você quer conversar ou não quer conversar, quer falar ou não quer falar e tudo mais. Interessante, né? É o soft skill que é a bola da vez. Então vale a pena investir nesse desenvolvimento. Legal? A pergunta que eu tenho para te fazer, o convite que eu tenho para te fazer, então, é invista no desenvolvimento das suas soft skills. Lembra que as hard skills vão te colocar no jogo, mas quem vai te fazer evoluir rapidamente, crescer, se desenvolver, parar de se mover em círculo, são as soft skills. Elas vão turbinar a sua jornada, são uma fonte de energia e de desenvolvimento muito legal. Né? O que são, então, por definição, essas soft skills, pessoal? São competências comportamentais, a gente poderia chamar socioemocionais, relacionadas à forma como nós gerenciamos a nós mesmos e também como nós nos relacionamos, interagimos e nos conectamos aos outros. Fazem toda a diferença, né? E a perguntinha que eu queria trazer para vocês, para a gente fazer um breve brainstorming juntos aqui, é, na sua opinião, quais são as soft skills mais relevantes? Quais são as mais pertinentes? Quais são? Quando eu te pergunto assim, sem refletir muito, as primeiras que te vêm à cabeça. Aí, inteligência emocional é a base, é o alicerce, né? O que mais? Comunicação total. E comunicação é um mundo, né? Fluência, persuasão, feedback, one-on-one, quanta coisa. O que mais te vem à cabeça como soft skill importantíssimo e fundamental? Resiliência. O que é resiliência? Estômago. Né? Enverga, mas não quebra. Né? Nos tempos atuais, resiliência faz toda a diferença. Né? Qual mais? Mais alguma que te vem à cabeça? Empatia, eu acho que é um superpoder meio que Marvel, sabe? X-Men e tal. A empatia é a grande competência, né? Faz toda a diferença, porque a partir da empatia você consegue ler o outro, entender o outro, perceber os anseios, as preocupações, os desejos do outro. Isso funciona na esfera profissional com os teus colegas, para você empatizar, construir conexões, confiança. Funciona com o cliente? Demais, eu entendi por que ele está preocupado, qual o desejo dele, qual a necessidade, eu ofereço a coisa certa. Funciona na negociação? Você começa a entender a tua contraparte, o teu interlocutor. Funciona em relacionamentos afetivos? Pô, sem empatia fica difícil. É um superpoder, que bom que você lembrou, né? Eu fiz uma pequena lista aqui, pessoal, olha só quantas, mas ela não esgota de maneira, ela não é exaustiva, né? Ela não encerra com todas as competências. E eu imagino que se a gente dominar essas aqui, ó, maestria já tá bom. Já tá dominando essas aqui, já tá excelente. Tô brincando, gente, tô brincando. Mas, Anderson, nem uma vida inteira, né, para buscar o domínio desse monte de coisa aí. Eu acho que o grande detalhe aí é você entender como é que é o teu jogo hoje, qual que é a tua realidade hoje, e dado o teu desafio hoje, quais são as competências mais importantes? Então, o meu desafio atual está me demandando influência e persuasão, vou trabalhar nisso. Comunicação e feedback, vou trabalhar nisso. O meu desafio atual está me demandando senso crítico ou capacidade analítica. Eu estou programando, estou escrevendo código, então a soft skill é essa aqui. O que o teu momento te demanda e como é que você pode desenvolver essas capacidades, buscar desenvolvê-las, que é o que eu gostaria de, a partir de agora, aprofundar contigo. Como é que a gente acelera e desenvolve essas soft skills, essas habilidades comportamentais? Tem alguma que saltou aos teus olhos aí, que você achou legal, que você achou interessante, que você falou, essa aí ia me ajudar pra caramba, hein? O pessoal tem falado muito sobre accountability. Você já ouviu falar disso? Que competência é essa? Que soft skill é essa, accountability? Esse é um termo que vem da gestão empresarial, da governança empresarial, e uma empresa que tem accountability, uma empresa accountable, é uma empresa muito confiável, é uma empresa que presta contas daquilo que você faz, é uma empresa que você pode se associar a ela ou investir nela, porque ela tem uma trajetória, ela tem uma ética, tem um comportamento adequado.
E a gente acabou emprestando ou importando esse termo para falar sobre pessoas que têm accountability, que a gente costuma dizer que são pessoas que são accountable. E o que é uma pessoa accountable? É que é uma pessoa transparente, assim, que não tem uma agenda oculta, você sabe exatamente, quando ela conversa com você, você sabe exatamente o que ela está buscando, o que ela está desenvolvendo, o que ela está querendo e tudo mais, né? É uma pessoa absolutamente confiável no sentido de assumir um compromisso contigo, ela vai até o final para cumprir com esse compromisso, porque independentemente de ter sido contigo, é a palavra dela, né? Porque eu estava conversando com alguns amigos professores, falei, accountable, pessoa accountability ficou meio, sei lá, em inglês, né? Ficou um negócio meio chique. Como é que a gente poderia traduzir isso para o português? E um colega sugeriu pontafirmismo. Isso é ponta... Sabe ponta firme? Sabe quando você pensa assim, se eu pudesse escolher os integrantes da minha equipe, quem não faltaria de jeito nenhum? Tal pessoa. Porque esse nunca deixa a gente na mão. Esse cara é accountable, né? Ele assume a responsabilidade, chama para si o problema e vamos resolver. Ele fala para você que vai fazer e faz mesmo, e entrega. E ele ainda presta conta, ele tem um histórico. Legal, né? Essa é uma soft skill que faz a gente se tornar um membro indispensável da equipe, né? Esse cara é muito accountable, ele é muito ponta firme, é aquela pessoa que eu confio pra valer, né? Tem aquela outra que é zero accountable, hein? A cada e-mail que chega, cada WhatsApp que chega é um desespero, né? Accountability zero, essa aí a gente não quer muito por perto não, porque é muito susto, né? Cada WhatsApp é uma batida no coração, é uma coisa meio maluca. Então, essa é uma das competências. Agora, a empatia, que vocês falaram, resiliência fundamental, inteligência emocional, inteligência relacional, construir conexões e relacionamentos, né? Agora, na segunda metade do nosso bate-papo, eu gostaria de aprofundar com você métodos, caminhos, estratégias que a gente poderia adotar para acelerar o desenvolvimento dessas soft skills. Vamos enveredar, vamos mergulhar a fundo nesse aspecto. Como é que a gente acelera mais, aprende, desenvolve mais rápido essas nossas soft skills? E aqui a gente tem um modelo muito legal de um consultor chamado Noel Burt, e é um conceito clássico, ele fala dos estágios de desenvolvimento de uma competência. É muito legal e muito interessante. Ele diz para a gente que o primeiro estágio é o estágio da incompetência inconsciente. E como é que funciona isso? Incompetência inconsciente. Te parece algo confortável ou desconfortável? Incompetência inconsciente. É muito confortável. É muito confortável porque Deus protege os ignorantes, né? E você é tão incompetente naquele assunto que você nem sabe. Olha que maravilha, né? Então é muito confortável, até que alguém te pergunta alguma coisa. E aí, sei lá, a pessoa aparece e te pergunta: você acha que a gente tem uma oportunidade de growth se a gente investir em SaaS? Aí você olha para o sujeito que perguntou isso para você e fala: então, esse é um assunto tão interessante que eu gostaria de conversar num outro momento com você. E você corre no chat GPT para te salvar, pelo amor de Deus, né? Se a gente perguntar isso para o Friano, ele vem aqui na frente e começa a palestra, né? Provavelmente, né? Mas se for para uma outra pessoa, provavelmente ele fala, não entendi nenhuma palavra do que você falou, não tenho ideia desse negócio de growth, nem de SaaS, nem de não sei o que lá mais. Então é muito interessante. Então parece um pouco confortável, até que alguém te pergunta, aí é um grande desconforto, porque você fala, eu sou um completo ignorante nesse assunto específico. E quando você descobre que você não sabe algo, já começou o desenvolvimento. Olha que interessante. Você se abriu para algo novo. Algo te surgiu na tua mente, só que não é confortável, né? Você percebeu que você é incompetente nesse assunto, nesse aspecto específico. Por observação, por reflexão, por contato, por crescimento, você percebe que tem algo que você precisa aprender. Então não é nada confortável. Eu sei que isso está no meu radar, eu sei que isso impacta a minha carreira, mas eu ainda não conheço. Não sei do que se trata. E aí, como é que a gente vai para o próximo nível? O próximo nível é competência consciente. A gente tem que estudar, gente. Aí é batalhar mesmo. Aí é estudo, aí são os livros, aí são os treinamentos, aí é estar próximo de gente que sabe muito, que a gente admira pra caramba, né? Olha, tem relacionamentos e contatos com pessoas que são admiráveis e incríveis, que são melhores do que muitos cursos, né? Às vezes um almoço, um café vem a dica que o curso inteiro não te deu. Então tá próximo de gente muito boa, de gente muito competente naquele assunto específico, é muito salutar para o seu desenvolvimento. Agora, tem que ralar pra caramba, tem que fazer estudo pra caramba. Sabe uma ferramenta muito legal também?
Mentoria é muito legal. Porque um curso é um curso aberto, vai um monte de gente ali no curso e tal, e vai se desenvolver. Alguns aproveitam mais, outros menos. A mentoria é como se fosse um curso para você. É o mentor junto contigo, olhando para o teu jogo, para o teu desafio e te auxiliando a fortalecer a sua competência. Você se desenvolve de uma maneira muito acelerada, né? E aí você chega nesse nível de competência consciente. Você acha que é confortável ou desconfortável esse nível? É desconfortável. Porque se eu te pergunto como é que é o negócio do growth no SaaS, você fala, só um minutinho, só abrir aqui o documento, só vou te falar já. Aí você lê o manual, aí fala, posso te falar às 14 horas para você estudar tudo antes e tal? Você já aprendeu, você sabe o que é, mas você não tem assim na pele, de cabeça, né? Não sai assim orgânico, né? Então é muito legal. E o último nível é o nível de competência inconsciente. E o que é essa competência inconsciente? Você já trabalha há tantos anos com isso, você já explicou para tanta gente, você já formou tanta gente, que você simplesmente incorporou esse conhecimento. Ele está na tua pele, né? Você não precisa de livro nenhum, de apostila, né? Você faz isso muito automaticamente, né? Confortável ou desconfortável? Extremamente confortável e agradável, e é gostoso dominar um assunto, né? Porque qualquer coisa que a pessoa te pergunta, você responde de bate-pronto e a pessoa ainda fica olhando com aquela cara de assustada, né? Fala, caramba, ela sabe muito, que sensacional. Muito gostoso, né? E como é que é o caminho de você partir da competência consciente para a competência inconsciente? Você tem que fazer 3 coisas, e são 3 coisas muito importantes. E se não fizer as 3, você não consegue alcançar. É por isso que nem todo mundo consegue chegar nesse nível nas diversas competências que fazem a diferença, né? E eu quero que você guarde com muita atenção, porque elas podem virar o jogo para você. A primeira coisa é você praticar aquela competência. Se fizer o curso e nunca mais olhar, você nunca vai chegar no nível de competência inconsciente. Então, praticar é fundamental. Mas tem um segundo aspecto que você tem que guardar, porque ele é muito importante, sem ele também não vai funcionar, que é praticar. Se você praticar pra caramba, aí você vai evoluir. Mas esses 2 primeiros de nada valem sem o terceiro, que é praticar. Então é praticar, praticar, praticar sem fim o tempo inteiro, usando os melhores métodos e a vida inteira. Tem até uma sugestão muito legal de livro para você dar uma olhadinha, que é um livro chamado Foras de Série. O título em inglês, Outliers, é muito legal. E ele fala sobre as pessoas que são assim muito à frente nas suas áreas, como é que elas conseguiram chegar lá. E um dos elementos comparáveis dessas pessoas é que elas têm 10.000 horas de prática naquilo que elas se tornaram verdadeiros gênios, né? Pode ser no esporte, pode ser na técnica, pode ser na gestão, mas pelo menos 10.000 horas. E aí uma coisa que deve estar passando na tua cabeça, mas quanto que dá isso, né, em tempo de vida, né? Quanto tempo eu levo? Se fizer a conta, vamos arredondar esse negócio, dá mais ou menos 10 anos. Então, para ficar fera em fotografia, cara, não vai ser no primeiro ano. Não vai ser no primeiro ano. No automobilismo, não vai ser no primeiro ano. Você vai ter que fazer muito simulador, meu irmão, né? E muito kart, né? Uma pessoa que começou no design hoje, né? Ele fala, eu já tenho diploma. Você fala, boa sorte, jovem. Cadê o portfólio? Ainda não temos, né? Você fala, então vamos. Quanto tempo leva, pessoal, para começar a brincar legal? Primeiro ano não dá, né? Você está apanhando pra caramba, aprendendo as ferramentas. Vai tempo, não vai? Então, tem que ter o quê? Persistência e consistência. Você tem que treinar mais, tem que treinar mais. E você não pode se deixar esmorecer quando você estiver no nível da incompetência consciente, porque você fala, eu não sei fazer esse negócio. A minha sugestão para você é adicione uma palavrinha mágica. E a palavrinha mágica é ainda. Então, quando você estiver triste, aquela coisa do tipo, eu não sei fazer esse negócio, eu ainda não sei fazer esse negócio, mas estamos trabalhando nisso, né? E aí você venha para competência consciente e se depara com alguém que já está no nível de competência inconsciente, você fala, eu nunca vou chegar lá. É só persistência e consistência. Vai, continua, continua. E qual que é o grande diferencial? Tem muita gente que vai ficar no meio do caminho. Tem gente que não tem essa persistência e acaba ficando no meio do caminho, aí faz o curso e não usa mais, né? E não chega lá. Então, tem alguma habilidade ou competência em que você passou por esses elementos todos? Você era bem fraquinho, bem ruizinho, e com o tempo você falou, tô ficando fera nisso aqui. Aparentemente tem um pessoal que já vem perguntar para fazer umas mentorias de graça aqui comigo e tal. Legal de ver, né? Então você vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Legal? Então esse é um caminho para você desenvolver as suas competências que fazem toda a diferença. Aqui a gente tem um modelo muito legal, muito interessante, que eu recomendo fortemente a você, complementar ao anterior,
que é o que a gente chama de aprendizagem com base em 3 Es. A gente imagina que para poder aprender e se desenvolver, você tem que fazer curso, né? Aí faz um monte de curso. Você tem algum amigo que fez o curso? Tem algum amigo ou amiga que fez o curso, mas parece que o curso não foi nela, ou não veio com ela, e fez mais um curso? Acho que um exemplo muito divertido disso é idioma, né? O cara faz um curso de inglês e não aprende inglês, aí faz outro curso de inglês e não aprende inglês. Aí ele faz o curso de inglês até o final, consegue o certificado Wizard, né? Certificado, põe até no currículo, né? Só não fala inglês, né? É um barato. Por quê? Porque ele ficou só na teoria. E só na teoria vai levar quanto tempo para você ganhar fluência nativa no idioma? Umas 3 encarnações, tendo nascido uma em país de língua inglesa, né? Não vai aprender só na teoria. A teoria é o que a gente chama de educação. Mas a teoria é importante? Vai te dar vocabulário, vai te dar gramática, né? Mas só a teoria não é suficiente. Você precisa de exposição. Exposição é o seguinte, exposição é você estar próximo de gente muito boa, próximo de gente que tem é melhor que você naquela arte que você quer aprender, né? Porque observando e convivendo a gente consegue aprender demais, né? E uma das coisas assim que é uma alavanca de desenvolvimento muito interessante, gente, é o ambiente. O ambiente. E eu tenho o privilégio de estar próximo de vocês aqui nesta empresa e vejo o ambiente que vocês se esforçam para manter e criar, e é um ambiente que você aprende pra caramba, só de estar aqui, né? Só de conviver. Quando eu falo estar aqui, pode ser presencialmente, ou pode ser no Teams, ou pode ser todo mundo fazendo reunião, mas só de estar perto dessas pessoas tem uma genuína disposição de trocar, de compartilhar, de aprender junto, de evoluir junto. Isso é muito legal, esse ambiente é muito legal. Tem uns ambientes por aí, eu não sei se você já vivenciou eles, que é um ambiente do tipo, é um puxando o tapete do outro e um não explica. Espera o outro se ferrar, né, para depois dar risada e falar pelas costas. Não é bom, não é um ambiente legal, não é nesse que a gente se desenvolve. Mas num ambiente bom, você vai ter exposição, você vai estar exposta e exposto. A gente talentosa e isso acelera muito o desenvolvimento da gente, né? Você, por um acaso, já entrou em alguma reunião difícil, uma reunião dura, talvez a tua coordenadora, a tua gerente estivesse nessa reunião, e aí o cliente coloca a faca no pescoço, coloca ela numa situação muito delicada, e você pensa assim, graças a Deus que eu não sou gerente. Graças a Deus. Eu não saberia o que fazer. Essa mulher me dá uma volta, ela recoloca a situação e ela traz novos combinados e o cliente dá até risada. Você fala, meu Deus. No final da reunião você não falou nada, você só ouviu e você fala assim, paga o ingresso agora, pago depois, como é que faz, né? Você até vai até o teu gerente ou a tua gerente e fala, como é que você fez aqui? Eu falo, não, foi só uma reunião, né? Estar ali valeu muito mais do que muitas aulas e muitos livros e tudo mais, então isso é exposição. Mas uma das abordagens mais interessantes para a gente desenvolver conhecimento é o terceiro E, que é o E da experiência, que é o E de fazer mesmo, fazer na prática, é o aplicar mesmo. De nada adianta você estudar pra caramba se você não aplicar. Talvez um bom exemplo é o idioma, se você não falar inglês, você nunca vai aprender inglês. O problema do aprender na prática é que você sempre começa errando. Tudo que você faz pela primeira vez, você faz esquisito. Você não está orgânico, não está preparado. Então, a primeira vez que você for bater um papo com um gringo, vai ser bem estranho. Ele vai ficar te olhando com uma cara de eu não entendi absolutamente nada, né? Porque você está começando, Vocês todos são habilitados, vocês dirigem, vocês têm carro, vocês conseguiram o porte de arma? Conseguiram? Não, vocês entregaram isso para o Uber. Você lembra a primeira vez que você dirigiu habilitado? Você foi? Como é que foi? Fortes emoções. Você pôs um adesivo no seu carro? Né? Desculpa, né? Paciência, por favor. Né? E aí você vai aprendendo, e aí você vai pegando mais desenvoltura. Depois das 10.000 horas ou 10 horas dirigindo continuamente, você não pensa mais para dirigir. Né? E uma coisa engraçada, quem está nesse nível de quase competência inconsciente, com tanta prática no volante, de vez em quando faz o caminho errado. Porque estava com a cabeça tão longe que o corpo foi dirigindo, né? Fala, não, hoje não é dia de ir para lá, hoje é para o outro lado, e ele entrou na alça errada, porque ficou tão automático, olha que legal. Então, a combinação de educação, exposição e experiência. Esse conceito, ele
toma por base um modelo chamado 70-20-10, acho que você vai se lembrar, em que professores fizeram um estudo sobre andragogia, que é o aprendizado dos adultos, e nesse estudo eles perceberam que os adultos aprendem numa proporção ótima de 70% teoria, 20% socialização e só 10%, perdão, 70% prática, 20% socialização e só 10% de teoria. Eu faço parte de uma corrente de pensamento que acho que a gente deveria revisar um pouco, porque esses caras criaram esse conceito na década de 80. E o mundo na década de 80 é um pouco diferente do mundo que a gente tem hoje, que é tanto conceito, esse volume de informações, tudo mudando, conceitos novos. Então acho que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de teoria, 10% talvez. A gente não vai ter que, não vai ser suficiente estudar um pouquinho, já estudei, formei, agora não estudo, é lifelong learning, né? Vai ter que estudar a vida inteira. Mas eu ainda acho que predomina o aprendizado pela prática, né? Como é que a gente aprende a cozinhar? Cozinhando. Como é que aprende a liderar? Liderando. E como é que aprende a dirigir? É dirigindo. Então é a prática, não tem jeito. Um pouquinho de teoria, um pouquinho de socialização e exposição a gente brilhante ajuda pra caramba, né? Caminhando para a reta final aqui do nosso bate-papo, mais alguns insights que eu gostaria de compartilhar com você. Esse é um modelo muito interessante que é trazido por esse professor cujo sobrenome é desafiador. O nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi. E ele é um cara brilhante, ele tem esse livro chamado Flow, que é muito interessante, e ele fala que existe um nível ótimo de performance em que você entra no que ele chama de estado de flow. E o que é o estado de flow? Em que você está na capacidade máxima da sua cognição e do seu talento. Você está simplesmente voando, você está brilhando na sua profissão, você está no momento ótimo, todo mundo te admira, as pessoas te perguntam como é que você faz isso, e é muito gostoso e é muito agradável. Ele diz que a felicidade plena mora por aí. A gente acha que a felicidade plena é um fim de semana no pagode na praia, né? Mas ele diz que ali você está relaxado, ali você está tranquilo, ali você está fazendo bobagem, falando bobagem e tal. Mas ele diz que assim, a felicidade plena e o significado pleno acontece quando a sua mente está no melhor uso dela, está no pleno uso dela e você está sendo totalmente útil e fazendo algo que te faz bem e que tem a ver com o teu propósito e tudo mais. E ele diz que a gente encontra isso quando você consegue um equilíbrio de habilidades, vamos chamar essas habilidades de soft skills, né? Então, você equilibrou as suas habilidades com os desafios que a empresa oferece para você, que a empresa propôs a você. Então é uma coisa do tipo, olha, eu estou buscando novos desafios, legal, e eu também estou buscando o meu desenvolvimento, e eu equilibro o meu desenvolvimento com os meus desafios, né? E aqui eu estou no campo flow, eu estou voando, eu estou fazendo acontecer. Imagina um garoto que está aprendendo a surfar, ele ganhou uma prancha, mas ele não sabe surfar, fez as primeiras aulinhas dele, é melhor ele não entrar lá no Havaí, né? Vai morrer, né? Pipeline. Então vai numa praia bem calma, com ondas bem lentas e legais, e ele é levinho, é criança, ele vai subir na prancha. A primeira vez que ele fizer isso, qual vai ser a sensação? Inesquecível, fantástica, né? Ele tem poucas habilidades de surf ainda, não é? Mas ele buscou desafios coerentes, e é mágico, algo que ele não sabia fazer, que é surfar, ele começa a surfar. Corta para 10 mil horas depois, ele se tornou um jovem que já surfou todo tipo de onda, e o sonho dele é ir lá para Pipeline, sei lá, aquelas ondas maravilhosas, gigantescas e tudo mais. E aí ele aprendeu a entrar ali, só que ali, se não tomar cuidado, o fundo é de pedra, né? O fundo é de coral e tudo mais. Então, ele tá relaxado naquele ambiente, remando em busca da onda perfeita? Não, porque ele sabe que pode morrer ali, né? Mas ele sabe que ele está vivendo a onda da vida dele. Ele sabe que ele treinou uma vida, 10 mil horas, para poder estar ali. Então, vamos dizer que ele está com um nível de habilidade aqui em cima, né? E um nível de desafio, a onda, uma das ondas mais incríveis e desafiadoras do mundo e tudo mais. Esse garoto começa a remar para pegar essa onda e ele não consegue pegar, a onda vence ele fala, não vou desistir, eu vou de novo. E ele começa a remar na próxima, ele consegue dropar e começa a descer aquela parede. Como é que está o coração e a cabeça dele? Ele está vivendo o momento da vida dele. Você acha que ele está pensando no conta do condomínio do prédio e não posso esquecer de passar no Carrefour depois?
Ele está inteiro ali, ele está pleno ali. Ele está vivendo um dos momentos mais incríveis da vida dele, com a cognição total, corpo e mente integrados, né? Isso é felicidade plena, é você desenvolvendo as suas habilidades e tudo mais, é muito legal. Você está fazendo algo que é mágico, que as pessoas olham e percebem que você está vivendo, ama o que você faz e você faz com maestria. É muito legal, né? Depois, se o senhor for pipeline, ele quer o quê? Como é que chama aquela onda de Portugal lá? Aí ele quer Nazaré. Fica difícil ajudar a pessoa que quer morrer, né? É complicado. Aí ele fala, não, agora é Nazaré, agora eu vou me preparar, tem uns coletinhos, tem uns negocinhos que põe e tal, agora eu vou me preparar porque agora é Nazaré. A gente parece que é um pouco assim, não é? A gente parece que quer mais e quer crescer e quer se desenvolver. Isso é muito legal. Você puxa mais desafio para você, não é? E ao mesmo tempo, cadê? Ao mesmo tempo que você puxa mais desafio, você vai investindo no desenvolvimento das suas soft skills. Qual é o problema? Puxar desafio sem comprometimento com o seu desenvolvimento. Quando você vai puxando muito desafio para você, vai ampliando bastante o desafio e não vai ampliando muito desafio para você e não vai ampliando as suas habilidades, você cai nesse campo aqui, que é uma zona de estresse. Alguém aqui na nossa audiência já visitou esse lugar? Você já foi envolvido em desafios numa onda de Nazaré tão grande que você não estava preparado nessa onda? Qual é o sentimento? Não vai dar pé, vai dar caldo, aqui vai ser complicado, eu não sei se eu vou conseguir. Eu vivi por alguns anos nesse ambiente, trabalhando com consultoria, né? E eu me lembro de uma época que eu peguei muitos projetos. Lá o meu chefe me chamou para ser sócio na consultoria, eu peguei alguns projetos um pouco desafiadores e tudo mais. E como eu não tinha tanta habilidade ainda, eu estava aprendendo, eu demandava muitas horas para fazer a coisa acontecer. Então era uma época de trabalhar sábado e domingo e de dormir 4 horas por noite, sabe? Eu me lembro de, nessa zona de estresse e burnout, chegar a um ponto, acho que eu já contei isso para vocês, que eu perdi o controle da pálpebra. Isso já aconteceu? E eu comecei a piscar inadvertidamente. E aí fazia a reunião com o cliente, ele fala, você entrega até sexta? Eu falava, entrego. E ele falou, você está falando sério? Vai entregar ou não vai? Eu falei, entrega. E eu fui no oftalmologista e falei, eu preciso que você me conserte, porque eu estou com 4 projetos gigantes rodando. E ele falou, você está dormindo? Aí eu falei, o que é isso? Né? Como é que funciona mesmo? Eu falei, umas 4 horas por... Ele falou, isso é o seu corpo te avisando que você está numa zona de estresse terrível. E aí começa a dar umas manchinhas, né? E aí distúrbios do sono, você não come legal, estômago não fica legal. Isso é um sinal que você está em desequilíbrio. Já viveram situações assim? Já sentiu isso na pele? É muito interessante. É um aviso do teu corpo. Por outro lado, a gente tem uma outra zona muito interessante, é uma zona de frustração, é uma zona de tédio, olha que interessante, em que você se desenvolveu, trabalhou pra caramba, cresceu, fez cursos, aprimorou suas habilidades, mas você não conseguiu um desafio à altura das suas habilidades. E isso é muito frustrante, você fala, mas é para isso que eu estou acordando de manhã e vindo trabalhar, né? Não faz sentido para mim. É gente que, de alguma maneira, ficou acomodado, estudou, se desenvolveu e fala, mas não quero esse problema não. Eu não quero mais responsabilidade. Não me passa isso não. Liderança, estou fora. Não quero. E você vai ficando numa zona de frustração, numa zona de tédio, assim, o trabalho perde significado, você fala, faz sentido isso para mim, eu poderia fazer muito mais, mas não quero essa responsabilidade. Então, chama uma onda maior para você. Você tem habilidade, deixa a vida te esticar. Há quem diga que quem cresce e toma um novo tamanho nunca mais volta à forma original, né? Para isso tem que desenvolver as nossas soft skills, isso é muito importante. Então, alguns insights muito legais aí para você pensar o teu desenvolvimento e a tua evolução. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, pessoal, eu quero convidar vocês para trocar insights, dúvidas, para a gente explorar mais, dialogando um pouco sobre esses conceitos todos. Eu queria fazer um convite a você. Eu queria te chamar para fazer parte de uma tribo. É uma tribo da qual eu faço parte. E vamos chamar essa tribo da tribo do 1%. Do que se trata? É um conjunto de pessoas cujo compromisso é melhorar pelo menos 1% ao dia. A gente não está falando que você está no nível da incompetência inconsciente, sabe, nem sei que não sei, e amanhã, da noite para o dia, você vai aparecer no nível da competência inconsciente, uma maestria. Nunca pegou uma prancha na vida e agora vai para Nazaré. Não é disso que a gente está falando. O que a gente está falando é do compromisso de acordar de manhã e falar, cara, eu tenho impacto hoje, faço parte dessa tribo e eu vou melhorar como pessoa, como profissional, mas é um pouquinho, é um passinho, não é passo maior que a perna, não, um passinho.
em alguma coisa eu vou melhorar pelo menos 1%. Né? Se a gente conseguisse melhorar 1% ao dia, alguma coisinha, algum aspecto, profissional, pessoal, soft skill, hard skill, 1% ao dia, ao final de um ano, já pensou qual seria a nossa evolução? O que você acha desse pacto? Topa fazer parte disso? Fica o meu convite. Porque quando você pega ao longo de 10 mil horas, ou ao longo de 10 anos, quando alguém te reencontrar, fala, não imaginaria que eu te encontraria assim. Como é que você fez isso? Olha quem se tornou, olha as histórias que você tem para se contar, olha tudo que você construiu. Parabéns por isso, você é uma inspiração. Lembre-se que esse pacto é muito importante, a sua evolução é muito importante, porque tem muita gente que se inspira em você. Deve ter alguém na tua família, na tua equipe, que olha para você e fala, se ela pode, eu posso também, se ele pode, ele é uma inspiração para mim. Então, é um compromisso com você, mas com aquelas pessoas que te amam e também acreditam em você. A gente chama isso de lifelong learning, ao longo da vida inteira e melhorando, mas é melhorias disruptivas que se transformam numa pessoa irreconhecível no dia seguinte? Não, é passinho, dia a dia, você vai lapidando essas soft skills, essas habilidades, e você percebe que você se torna uma referência, um crescimento. E dá orgulho, né? Você fala, olha quanta evolução, olha quanta história para contar, olha como eu não desperdicei nem mesmo 1% do meu potencial. Eu aproveitei tudo, né? Essa dádiva divina, eu aproveitei com muito carinho, abracei todo o meu potencial, me esforcei, lutei, briguei, chamei a responsabilidade e cresci. Olha que coisa legal, né? Então, esse é o meu convite, vem fazer parte dessa tribo do 1%, e a gente tem esse compromisso de melhorar pelo menos 1% a cada dia. Cadê os amigos da área financeira? Olha lá, se melhorar 1% a cada dia, você faz aí um juro composto para nós. Quanto que leva para gerar 100%? É ChatGPT isso, né? Como seria um investimento que paga 1% de rentabilidade ao mês? Bom, Tesouro Selic, bom. E ao dia? Se você souber de alguma coisa e se não for ilícito, criminal, né? Aí ia ser bom, né, cara? Já pensou? 1% ao dia? Né? Acho que investimento a gente não vai achar, mas acho que desenvolvimento pessoal é possível. Então esse pacto de acordar de manhã e pensar, o que eu posso melhorar hoje? E antes de dormir, pensar, o que eu melhorei hoje? O que eu evoluí como pessoa, como profissional? Então esse é o grande pacto. Para a gente encerrar o nosso bate-papo, pessoal, fica essa frase muito provocativa de Henry Ford, em que ele diz, se você acha que pode fazer algo ou se acha que não pode, de qualquer maneira você está certo. Se você acha que não consegue, você está certo. Mas se você acha que pode, que vai crescer e que é um compromisso seu de desenvolvimento pessoal, é certeza que você vai conseguir, que você vai crescer. Então, meu convite é acredita em você, acredita no seu potencial e não perca nem mesmo 1%, não perca nenhum milésimo, não perca nenhum milímetro de tudo que você pode conquistar, de tudo que você possa crescer. Né? Para isso tem que acreditar. Então, acredite profundamente em você, acredite profundamente no seu time e no serviço que vocês prestam e acredite profundamente na empresa em que você escolheu trabalhar, na empresa que escolheu você para ser o integrante do time. E eu tenho certeza que se esse time inteiro se engajar e acreditar profundamente na transformação que vocês estão gerando, vocês vão mudar o mercado, vocês vão criar uma nova cultura, uma nova realidade. Uma honra estar aqui com vocês, que eu possa te reencontrar muitas vezes e saber da sua evolução, do seu crescimento. Legal? Abraço a todos, sucesso!